Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejamos muito bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas capítulo 10, versículos de 11 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o Evangelho segundo Lucas e hoje Jesus Cristo faz o envio dos outros 72 discípulos. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, os quais deu o mesmo poder sobre ele, o poder de consagrar a Eucaristia, o poder de perdoar os pecados, e nosso Senhor hoje faz a escolha de outros 72 discípulos. Nesses 72 discípulos nós enxergamos, queridos irmãos, a totalidade de todos nós que somos batizados. Ou seja, todo leigo, toda leiga que é batizado se inclui neste grupo dos 72 discípulos. Queridos, mas vamos lá. O Senhor escolhe esses 72 discípulos e envia na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus envia eles aonde ele próprio devia ir. Isso é muito importante porque quando nós vamos a alguma cidade, quando nós vamos em alguma casa, nós vamos em nome do Senhor. Você que é batizado, você foi configurado a Jesus Cristo. Então, quando você diz uma palavra, você está dizendo em nome do Senhor. Isso nos deve causar um espanto e um temor, porque as nossas palavras devem ser na medida em que o Senhor quer que nós falemos. Então, como é que eu estou tratando o outro? Como é que eu estou nas minhas visitas conversando? Conversando sobre o quê? Falando sobre que assunto eu estou dizendo, que assunto eu estou levando para aquela casa. Depois nosso Senhor diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso é fato. Como a evangelização poderia ir um pouco mais adiante se cada um de nós nos comprometêssemos com a evangelização? Percebam que todos nós somos batizados e somos enviados para a missão, mas nem todos nós queremos ir. Isso precisa nos provocar, nos cutucar. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Geralmente nós lemos este trecho do Evangelho somente na ótica sacerdotal. E é verdade. Veja, nós somos poucos padres para tanta gente que precisa da missa, que precisa de uma orientação, de uma confissão, da unção dos enfermos, da catequese, da presença, de um sorriso, de um abraço do Pai, que é o padre, que é o sacerdote. E nós de fato somos poucos. Mas, meus irmãos, também precisamos de pessoas na pastoral familiar, na pastoral da acolhida, nas mães que oram pelos filhos, no cursilho, no Manaim, nos ministros da Eucaristia, na catequese. Nós precisamos de coroinhas, acólitos. Nós precisamos... Eu não vou continuar citando aqui pastorais e movimentos. Por quê, meus irmãos? Porque todos nós precisamos estar lá. E precisamos rezar para que apareçam mais pessoas que sejam disponíveis para cantar, para ajudar, carregar uma cadeira, abrir uma porta.
para visitar os idosos, visitar pessoas carentes que estão afastadas da igreja, que possam proclamar, pregar o reino de Deus, meus irmãos. Todos nós somos convidados, então todos nós somos chamados hoje a rezar pelas vocações em geral, vocação sacerdotal, vocação ao matrimônio, como nós estamos precisando de pessoas que casadas na igreja assumam de fato o seu compromisso de casados, um pai de família que seja homem, que seja pai, que assuma a sua esposa, que assuma o seu filhos, uma mãe que seja mãe, que seja esposa de fato, que seja mãe, não fique encostando aqui e acolá. Ou seja, meus irmãos, rezemos pelas vocações. À frente, nosso Senhor dá as conhecidas recomendações de não levar bolsa, sacola, indicando a confiança na providência de Deus, na missão. Depois, Jesus, no final do versículo 7, diz algo curioso: não passeis de casa em casa. A missão é urgente, mas também isso dá uma outra ideia. Não passar de casa em casa significa, vamos supor aqui numa quadra com 8 casas, um quarteirão com 8 casas. Se neste quarteirão eu visito ao menos uma casa, esta casa que foi visitada, ela recebeu a palavra, ela recebeu Jesus Cristo, então ela é responsável por evangelizar todo o seu quarteirão. De tal forma que aquele grupo de discípulos pode partir para o próximo quarteirão, para a próxima quadra. Naquela quadra, ele evangeliza mais uma casa e esta casa é responsável por evangelizar todo o entorno do seu quarteirão, da sua casa. Entendeu a lógica de não passar de casa em casa? Porque os missionários formam novos missionários e então estes evangelizam todo o seu ao redor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo diz: quando entrardes numa casa e fordes bem recebido, comei do que servirem. Ou seja, recebam aquilo que a casa te dá. E diz: curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Curar a doença do corpo, curar a doença da alma, e a doença da alma é curada com a presença do reino de Deus. Então nós não podemos deixar de pregar o evangelho, custe o que custar. Diz São Paulo, numa das suas cartas: ai de mim se eu não evangelizar. Pregue, meu irmão, mesmo que isso signifique a rejeição da sua pessoa. E então Jesus, já prevendo isso, no versículo 10 vai dizer: mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. Ou seja, eu fiz a minha parte, você não quis receber, agora a questão é sua com Deus. Não se trata de desprezo, nem de negação, nem de desejo que o outro se perca, mas significa: eu tenho a minha consciência limpa e vou continuar rezando pela sua conversão. E aí, continua dizendo: no entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Ou seja, meus irmãos, olha, você diz que não quer o evangelho, tá bom, mas fique sabendo, o reino de Deus está próximo de você, para você abraçar ele, está próximo de você, porque um dia vai chegar um julgamento sobre cada um de nós, e aí não importa quem crê ou não crê, o julgamento virá para todos nós, o reino vem para todos nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que este evangelho nos impulsione, nos anime a sermos missionários, a irmos até onde outras pessoas não conseguem ir. Percebam, por exemplo, o padre é só um, ele consegue chegar em poucas casas, e você é responsável por levar o evangelho onde o padre não consegue ir, com certeza. Inclusive, eu sou apenas um, por exemplo, gravando o evangelho aqui em torno da nossa paróquia, até talvez da nossa forania, mas você é responsável por me ajudar a levar este evangelho mais para frente. Por isso, se inscreva no canal. Quando eu peço, não é por ego, é por necessidade. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e manda este evangelho para frente. Isso ajuda muito na evangelização. E aí sim você vai fazer parte do grupo dos 72 que abraçaram a missão com Jesus. Queridos, muito obrigado por estarem aqui. Hoje, então, nós seguimos para o segundo dia da nossa festa em honra a Nossa Senhora Aparecida. Quem preside a missa com a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida é o Padre Manuel, pároco da cidade de Piranhas. Estamos todos convidados. Você que me ouve de outras cidades, seja muito bem-vindo. Venha participar, venha viver este momento de fé. A novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida é linda. Você não vai se arrepender de vir e vivenciar esse momento de fé conosco. Aproveite e traga a sua água para ser abençoado, objetos, os seus remédios, tudo isso nós damos a bênção também no final da novena de Nossa Senhora Aparecida. Estamos todos convidados. Rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.